Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel Rodrigues, sou designer de interiores e hoje, em comemoração aí aos nossos mais de 11 mil curtidas na página Designer de Interiores e Depressão, eu estou aqui hoje com a Luca Venag, minha amiga de profissão, é designer de interiores também, tem trabalhos desde 2009 como designer de interiores e tem mais de 100 projetos executados. E agora eu vou fazer algumas perguntas para a Lu a respeito da profissão, carreira, mercado de trabalho e eu espero que vocês gostem. Aí vocês podem também tá interagindo com a gente, mandando perguntas, que no decorrer da entrevista a gente vai fazer as perguntas para a Lu e ela vai respondendo a gente. Então vai, Lu. A primeira pergunta que eu quero saber de você é qual foi assim a maior dificuldade que você encontrou na área quando começou? Bom, eu estou no mercado como designer desde 2009, né? Eu já atuava como lojista em imóveis de decoração desde 2005 e, quer dizer, já faz bastante tempo, né? Já fazem 7 anos que eu estou no mercado. E a dificuldade para quem está começando, eu acho que é basicamente a mesma, né? Você ter um portfólio para estar mostrando, o cliente ter confiança em você, né? Essa é a maior dificuldade que a gente tem. Porque assim que você engata, né, que você consegue ter já alguns projetos, depois fica mais fácil, né? O cliente já tem mais confiança e acaba te contratando. Já sabe, né, qual é o seu trabalho. Já sabe a qualidade, ele sempre quer ver o que você está fazendo, né? O que você já fez. Essa é a maior dificuldade de um iniciante. Então eu aconselho até você está trabalhando ou no escritório, que eu acho que como designer é mais difícil, né, você conseguir alguma coisa assim, ou até em lojas de móveis, de comércio, que você acaba ficando um pouco mais conhecido, né, e as pessoas, você fica exposto, né, no mercado, e assim você vai se tornando, assim, uma pessoa mais conhecida aí, né, um amigo começa com um parente, normalmente, com um amigo mais próximo, e assim vai indo. E aí essas pessoas acabam te indicando, né? Se você fez um bom trabalho. E você acha assim que, como você mesmo disse, que tem que se divulgar, né? Fazer para as pessoas conhecerem seu portfólio, seu trabalho. Isso. Você acha que hoje em dia, com essa explosão das redes sociais, como Facebook, Instagram, Snapchat, que são assim perfis que todo mundo está usando hoje em dia, é interessante os profissionais que estão começando na área terem esses perfis para divulgarem os trabalhos, tudo? Ah, não tenho dúvida. Eu acho assim que a rede social facilitou muito. Quando eu iniciei, as coisas eram muito mais restritas, né? Hoje a rede social ela tem um potencial muito grande, né, de expor o seu trabalho. Então eu acredito que é um dos caminhos que você deve seguir. Eu sou muito fraca nisso aí, mas aqui dá um tempinho, eu juro que eu vou melhorar. Não, isso faz parte. Com o tempo a gente vai se acostumando. É isso mesmo. Hoje, qual é a maior dificuldade para um profissional de design assim, no mercado? Hoje, eu acho assim, não é uma profissão regulamentada ainda, né? Mas eu acho que a dificuldade é o cliente entender qual a diferença de um projeto arquitetônico para um projeto de design. Então, assim, a maior dificuldade que até mesmo hoje eu sinto, tem muita gente que me chama de arquiteta. Então, eu chego num condomínio, eu chego numa casa, eu chego numa empresa que eu estou trabalhando, normalmente a pessoa fala, a arquiteta está aqui, a arquiteta está aqui. Então, assim, até o momento eu corrigia, chegou uma hora que eu nem corrijo mais, porque é difícil as pessoas entenderem. Então, a maior dificuldade é o cliente entender qual que é a diferença de uma coisa e de outra, né? Então, o que eu aconselho? Hoje eu tenho parcerias com alguns arquitetos, né? Trabalho quando entra algum projeto de arquitetura, eu tenho parceria com algumas pessoas que fazem esse tipo de trabalho, né? Que é a parte estrutural, a parte de mexer em paredes, abertura de espaços, ou até mesmo construção, né? Então, eu deixo o arquiteto fazer esse trabalho, assim que ele levanta todos os espaços, posicionamento, aí que entra a nossa parte, né? Que é interiores, toda a parte ergonômica, cores, texturas, posicionamento, tem bastante, né? Toda a parte de interiores. Então, assim, eu aconselho você estar fazendo parceria com essas pessoas. E, às vezes, se você estiver trabalhando com uma construtora, normalmente isso já vem junto, né? Você só vai fazer a sua parte. Então,
engenheiros, né? Já trabalhei com engenheiros, com construtoras, com arquitetos. Então, quando o cliente identifica a diferença dessas duas coisas, isso é o melhor caminho, né? Então, ele tem que estar entendendo, você tem que expor bem o que você, até onde você pode chegar, né? Então, isso é o caminho, né? E já vou aproveitar que você tocou nesse assunto da BD, né, da nossa profissão. Você acha que isso dificulta muito assim, a entrada do design de interiores no mercado, por nós não sermos, me fugiu a palavra agora, Regulamentados? Regulamentados, isso. Não é isso que dificulta, não. Eu acho mesmo assim, hoje a gente sabe que o trabalho do design de interiores é um trabalho muito minucioso e normalmente você tem que cobrar mais para isso, né? Então, assim, você dizer que é uma profissão não regulamentada ainda, né? Que é um tecnólogo ainda disso, e você dizer para o cliente que você tem que cobrar um pouco mais, essa é a maior dificuldade que a gente tem para isso. Mas eu acho assim que a BD, ela está trabalhando para que isso seja mais forte, né? E o que eu estou entendendo nos últimos 2 ou 3 anos é que o cliente ele vem contratar a gente porque ele não pode errar, né? Hoje, mesmo assim, a parte econômica, né? A parte da economia não está legal, então assim, o cliente que está querendo fazer alguma coisa, ele dispensa o valor porque ele não pode errar. Então ele contrata você e aí o seu trabalho ele é pago com o que ele vai ter de aproveitamento, né? Nas coisas, né? Assim, e agora, se a gente vai entrar em um assunto um pouquinho mais polêmico, assim, que você tocou em arquitetos, engenheiros, tudo. A gente percebe, assim, até mesmo aqui na nossa região, que existem muitos arquitetos que ainda não conhecem a importância de um designer de interiores no mercado, ajudando num projeto, até mesmo do próprio escritório deles. Você, no começo da sua carreira, sentiu, assim, alguma intriga? Teve alguma rixa com algum arquiteto, assim, que... Não, eu nunca tive nenhum problema, porque eu acho assim, que as profissões, elas têm que ser respeitadas, né? O limite de cada uma delas, né? Como toda profissão, né, existem pessoas que fazem um bom trabalho e as pessoas que não fazem um bom trabalho. Ou as pessoas que querem agradar um cliente ou ela quer ter um resultado bom. Então, com isso, assim, eu acredito assim, que se cada um tiver no seu espaço, isso não teria problema algum. Eu nunca tive um problema com arquiteto, né? Normalmente a gente trabalha em parceria, mas o que acontece é muito no mercado, assim, o arquiteto ele já pega toda a parte dele mais interiores. Então isso assim bloqueia um pouco o nosso trabalho, né? Sim. Então assim, se cada um tivesse dentro do limite, né, de trabalho, dentro da sua responsabilidade, seria melhor. Mas eu acho que o tempo isso vai melhorar, né? E eu acho que assim, não é o que vai atrapalhar a sua profissão, não. Não vejo problema, não tive problema com isso. Eu, aliás, tenho muitos arquitetos que são amigos, mais amigos. Aliás, assim, a minha carreira, ela dependeu, assim, inicialmente de uma arquiteta, né? Que me ajudou bastante nesse caminho aí. E eu tenho muita coisa para agradecer a ela, mas assim, lógico que tem muitas pessoas que querem abraçar tudo, né? Abraçando tudo, aí já fica mais complicado, né? Mas vai chegar a hora. Tem bastante serviço para todo mundo, pode ficar tranquilo. Que nem, por exemplo, quando eu tinha me formado, né, nós fomos recém-formados, a gente tinha bastante dificuldade, assim, que arquitetos normalmente queriam pegar os designers de interiores para colocar, tipo, no escritório e ficar ali, tipo, meio que escravizado, fazendo só os projetos. E não entendem, assim, muitos, quando a gente vai fazer entrevista para conseguir estágio e tudo, eles falam assim pra gente, tipo, mas o que um designer de interiores faz? Então, a gente, além de explicar para o cliente o que um designer de interiores faz, ainda cabe a nós explicar para um arquiteto, que é meio que parceiro nosso, como você mesmo disse, o que a nossa profissão faz, né? Eles até sabem, sim, né? Porque existem... O que eu vejo, assim, o ideal é quem é arquiteto, ele ter uma especialização em interiores. Tem muitas pessoas que eu conheço que tem esse trabalho aí, sim. Mas eu acredito assim, quando você entra num escritório e vai ser estagiário, já começa aí, né? Porque você tem que começar do mais simples. E os escritórios, eles usam mesmo a gente como trabalho, né? Mas faz parte do começo, desenhar e qual que é a diferença e tudo isso. Mas é meio
meio difícil dizer assim, como que o arquiteto, ele sabe qual que é a diferença, sabe muito bem qual é a diferença. E tem alguns que atuam, né, na área, mas não sei se teria... Eu acho que depende. Se o cara faz um trabalho sério, ele vai ser sério com você. Se ele não faz um trabalho sério, aí... Tem que também não precisa, e também, a gente não tem que ir só também atrás do trabalho, né? Tem que pesquisar um profissional, porque também é o nosso nome, né? Como designer de interiores, que vai estar ali naquele escritório, né? É, porque hoje a gente não consegue cobrar exatamente o que o mercado propõe, principalmente aqui no interior, né? A gente não consegue cobrar tudo isso. Então, isso gera uma sensação de que se eu não fizer o interior, o arquiteto, né, não fizer o interior, eu vou deixar de ganhar, ou eu não vou conseguir pagar minhas despesas, ou eu preciso de um acúmulo grande de projetos para conseguir suprir as necessidades do meu escritório. Então, é isso que acontece, né? Na verdade, não só no escritório de arquitetura, ou design, de qualquer negócio, é que você tem que abraçar tudo, né? Fora do Brasil já existe assim uma ideia de que cada profissional tem a sua área de atuação e se respeita isso, né? Cada um tem da sua área. O Brasil ainda está caminhando para isso, né? A gente não consegue ter uma especialização, né? Quando eu comecei meus projetos, assim, a gente acaba estudando e procurando, se informando, que a ideia de todas as profissões você se especializar num ramo, né? Por exemplo, eu já fiz hospitais, então vamos supor, eu vou me especializar em hospital. Seria o ideal, eu ser especialista em design de interiores de hospital, ou ser especialista em design de interiores de hotel, ou ser especialista em imobiliário. Esse seria o ideal, só que isso não faz com que a gente consiga ter todas as nossas despesas pagas, a gente não tem volume ainda para isso, né? Quem tem volume são as grandes empresas, os grandes escritórios. Interior ainda a gente tem que abraçar um pouco de tudo para poder sobreviver, né? Infelizmente. Estamos em reforma, literalmente, né? Então acaba você sabendo um pouco de tudo, né? Mas não é o ideal, deveria ser, mas não é. E Lu, deixa eu fazer outra pergunta para você a respeito da ABD. Você é associada à ABD, né? Sim, sou. E você vê algum retorno assim, de se associar à ABD? Eles realmente dão um suporte que o designer precisa? Porque assim como a gente ainda não tem o nosso... A regulamentação da profissão. A gente tem só a ABD para recorrer. Você acha que eles conseguem suprir as necessidades do designer? Olha, eu sou associada, mas eu quase não uso as coisas que eles oferecem. Então, por exemplo, tem muitos cursos, né, atualizações que eles oferecem. Isso tudo é fora, São Paulo, Curitiba, em outras cidades. Às vezes você quer fazer alguma coisa, mas está acontecendo em cidades bem distantes. Então, para a gente se deslocar, por exemplo, para uma palestra de 3 horas, 2 horas, 4 horas, isso inviabiliza a gente aqui no interior. Então, para mim, assim, eu tenho a BD mais para ter em contrato um número de responsabilidade, e quando alguém perguntar para mim se eu tenho alguma coisa, então eu sou associada à BD, eu tenho um número. No meu contrato ele vai com esse número. Então, se um dia eu precisar de alguma coisa, eu espero que a ABD me atenda, porque eu acho que me atenderia, né? Eu acho que é por aí, né? Só que você começou, você já começa certo, né? Até porque o valor da anuidade da ABD não é um valor assim tão pequeno, né? Eles facilitam. Ou você paga anuidade, ou você paga mês sim, mês não. Você vê como é que está o seu negócio. Se você puder pagar de uma parcela só, você paga, senão eles parcelam, né, por mês, por cada bimestre, né, depende do que você escolher. Você acha então que é vantajoso se associar? Você indicaria para os recém-formados se associarem, não deixar de se associar? É sempre bom, né? Eu acho que essas coisas sempre é legal, né? Agora, assim, eu acho que é bom você iniciar, ter já um caminho para depois se associar, porque às vezes a pessoa, o que acontece com o recém-formado, ele já vou fazer meu número, me associar à ABD, a um órgão que vai de regulamentação, alguma coisa, só que às vezes a pessoa se associa e depois para, né? Então ela fica, né, gastando sem ter necessidade. Então, se realmente for
uma coisa que você gostaria mesmo, que você já está vendo um caminho de entrada, aí sim se associa, né? Legal. É. Lu, você como está aí como designer de interiores desde 2009, já faz muito tempo, Faz um com pouquinho. mais de 100 projetos executados. Tem algum assim que é seu queridinho, assim, seu favorito? Então, essa pergunta já me fizeram, eu acho que não. Eu não tenho um preferido. Existe aquele que você se dedicou mais, porque você precisou pesquisar mais, ou o tamanho do projeto é maior. Eu não tenho um querido. Existe assim, eu tenho clientes queridos, aquelas pessoas que você tem o prazer de trabalhar. Então assim, pode ser o menor projeto, mas a pessoa que você tem o prazer de trabalhar, esse é o meu projeto preferido. Então são muitos clientes que eu tenho um carinho especial, né? Tem Então, um encantamento maior pelo cliente, que é pôr tudo aquilo no projeto, né? Desejo. Então, não só pôr no projeto, mas como você entender o que ele precisa e até onde ele pode chegar. Então, quando você conclui um projeto e o cliente fala, puxa, tá a minha cara, pra mim, já me realizei. Não é a minha cara. Então, assim, hoje eu trabalho, não é o meu jeito de trabalhar, é meu estilo, eu não tenho um estilo. Eu tenho que primeiro ver o que o cliente gosta, qual o estilo que ele gosta. Aí depois se eu conseguir atender, aí isso é legal. Agora eu não tenho um projeto preferido, não tenho. É todos um filho, né? Eu falo, toda vez que eu termino um projeto, eu falo, meu filho nasceu. Todo assim, você tem prazer com alguns projetos, né? E outros você faz profissionalmente, né? É diferente, né? E Lu, como se fosse que a gente tem que fazer o projeto com a cara do cliente mesmo, né? Porque é pra ele mesmo. Você acha que a entrevista e o briefing é fundamental? Porque é o que diferencia um designer de interiores dos outros profissionais que estão no mercado. É o briefing, né? É a entrevista para saber o que o cliente quer, para poder colocar no projeto o que é pra ele, assim. Sim, eu acho assim, eu não fecho, nem dou um orçamento normalmente sem ir no lugar, né? A não ser que seja um projeto em planta. Então, o projeto em planta, que eu já fiz, vários até de construtoras que ainda não entregaram as coisas, eu já fiz vários. Mas a diferença, assim, é eu ir no lugar, sentir o cliente, ver o que ele gosta, muitas vezes até mesmo ir à casa dele, né? Às vezes não é o lugar do projeto, mas é onde ele vive, como ele vive. Eu acho que se não tiver isso, fotos, né, que eu tiro, apresento muitas imagens para que ele se identifique, né, para eu ir para o caminho certo, né? Se não tiver isso, pode esquecer, você vai refazer seu projeto um monte de vezes. Muita gente me fala assim que aqui no interior paulista é mais difícil assim trabalhar como designer de interiores. E muita gente procura, né, como fugir disso indo para outras cidades maiores, como São Paulo, Rio de Janeiro. Você acha que isso é o caminho ou não? Aqui tem esse espaço para o designer trabalhar? Tem. Hoje tem sim. Tem aqui. Eu acho que não tem necessidade de você ir para uma grande cidade. Uma cidade, uma capital, assim, a dificuldade de uma cidade grande é ela te conhecer, né? Que eu acho que assim, né? Eu sou de São Paulo, eu não sou daqui. Eu acho assim, que se eu tivesse meu escritório lá em São Paulo, eu não teria feito tantos projetos como eu já fiz aqui no interior. Porque aqui, assim, por ter um comércio, isso me facilitou bastante, as pessoas me conhecerem, o meu início foi mais fácil. Então, assim, alu, né? Então, assim, fica mais fácil. Você vai no mercado, você conhece, vai numa escola, você conhece, vai numa igreja, você conhece. Então, assim, esse pool de pessoas mais próximas tem mais facilidade. Grandes cidades, eu indico escritórios, né? Conheço pessoas que iniciaram em grandes escritórios, achavam que estava super conhecido em grandes capitais. A hora que ele saiu do escritório achando que podia ou ia conseguir ter clientes novos, ele saiu e não teve mais nenhum cliente, né? Então, assim, as pessoas se dispersam, né? Nas grandes capitais. Capital, só que aqui também no interior, se você fizer alguma coisa errada, todo mundo vai saber. Corre, ou né, pela cidade inteira.
E Lu, de 2009 para cá, você sentiu assim uma diferença para melhor assim para a área de design de interiores? Você acha que consegue assim os profissionais que estão começando na área agora, né? Porque assim a maior dificuldade, dúvida é de quem está começando agora. Será que eu estou no caminho certo? Será que é isso que eu quero para minha vida? Você assim que de 2009 quando você começou para cá, assim, você acha que tem mercado? Tem... Ah, tem. Eu acho assim que se você, até é aquilo que eu falei, se você conseguir seguir uma linha, né, por esse mercado, eu acho melhor, né? Eu acho que é melhor, mas campo tem, não tenho nem dúvida. Porque hoje, assim, eu já tive clientes de classe média baixa. Então, assim, o público, ele está se expandindo. Antigamente, só se contratava um arquiteto, nem existia design, nada disso, quando a pessoa era muito rica. Depois isso já foi para a classe média. Hoje, assim, a classe média baixa, ela já está querendo contratar por o mesmo motivo que eu já falei. Ele não pode errar. Então, o cara que batalha por guardar um dinheiro, ou ter o primeiro apartamento, ou ter a primeira casinha, ele quer deixar ela ajeitada. E para deixar ela ajeitada, ele não quer correr o risco de errar. Se ele errar, ele não tem como refazer porque o dinheiro acabou. Então, no mercado tá assim, pode ir. Eu já fiz casa assim de condomínios bem populares, apartamentos populares, e o povo tá fazendo. E de 2009 para cá, para você assim, o que mudou? A tecnologia melhorou bastante, os programas, a forma com que você apresenta os projetos em 3D, renderizado. Isso encanta mais o cliente. Do início que eu comecei, porque era mais difícil, hoje os programas estão mais fáceis de se mexer. E assim, e mesmo assim a profissão está sendo um pouco mais conhecida. Então hoje a gente fala designer, algumas pessoas já me chamam de designer, né? Antes não, era decoradora, né? Decoradora, agora o pessoal já está começando a entender. Então o campo tem sim, o pessoal já está entendendo o que tem para fazer. E que eu te perguntar, e os programas assim, Lu, que muita gente pergunta assim se o designer trabalha que nem eu particularmente trabalho com o SketchUp e o AutoCAD, mas tem muita gente que também pergunta se a gente trabalha com o Promob. Você trabalha com o Promob, você acha que é interessante se aperfeiçoar com mais programas? Porque tem N programas, né, no mercado que o designer pode trabalhar. Eu não trabalho com Promob porque a minha especialização não é só móvel. Hoje, assim, quando eu faço muita reforma, né? Então, meu trabalho eu faço com SketchUp, faço a renderização em V-Ray ou Criteria ou Lumion, depende do que eu vou apresentar. Quando a área externa mais Lumion, quando a interna mais V-Ray. Aí depois toda a parte técnica eu apresento no AutoCAD. E o Promob, ele me direciona mais para a parte de mobiliário, né? Como eu faço quase tudo, então eu prefiro o SketchUp ainda. Eu acho que é um dos recursos um dos programas que tem mais recursos, né? Eu prefiro. E agora, Lu, a pergunta que não quer calar. Te prepara. Ai, vamos ver. Como designer de interiores, dá para eu ter uma vida bem bacana, dá para eu me sustentar? Dinheiro? Aí que tá. Que todo mundo estuda e quer ficar rico. Eu desisti já de ficar rica. Isso eu já desisti. Mas assim, olha, chega um momento que se você for bem equilibrado com as suas contas, você não pode ter um escritório com despesas altas, né? Você tem que ter um lugar enxuto para quem está começando. Eu não tenho muitos funcionários, né? Eu tenho só eu e meu marido que nós trabalhamos. Com isso, com esse escritório enxuto, eu consigo sustentar minha família sem grandes luxos, mas eu vou dizer que dá para ter. Agora, ficar rico não vai dar. Vai ter que entrar no Big Brother, né? Não vai dar, assim. Isso aí eu já disse, olha, vai que você, né? Não sei como é que vai ser, mas... Porque assim, a gente não consegue cobrar exatamente como deveria, né? Sim. Aquela coisa de sonho, vou fazer um grande projeto, vou ficar o tempo todo estudando, pesquisando. O primeiro tempo não dá pelo volume de trabalho, né? Então, assim, você tem que ser bem rápida.
para você ganhar bastante, você tem que ter muitos projetos. E muitos projetos você não consegue porque você é limitado, a não ser que você tenha um escritório. Você monta o escritório, ele aumenta seu custo, você tem que aumentar tudo e aí vai indo. É uma bola de neve, né? Você vai crescer, você tem que investir. Aí, né? Então aí tem que ver se o mercado suporta tudo isso, onde você tá, como é que você tá, senão vai montar um grande escritório, contrata um monte de gente, tudo, né? Aí precisa ver, né? Fim de 13º, tem que pagar todo mundo. Não, aí que eu quero ver. Aí, olha, eu já fui empresário, o negócio não é fácil, não. Lu, tem, assim, esse caso de mercado, de valor de projeto, tudo, né? Existe uma desvalorização de profissional, de designer para designer mesmo. Porque tem designer que cobra o valor correto de um projeto e tem outros que cobram, tipo, o mínimo do mínimo possível e acaba tirando, né, um trabalho de um profissional sério para fazer um trabalho não muito bom e por um valor bem abaixo e acaba desvalorizando a nossa profissão. O que você pensa a respeito disso? Eu acho que isso é muito ruim e acontece, né? Eu tenho bons profissionais no mercado que acabam cobrando muito pouco para não perder o projeto. Isso desvaloriza a classe toda. Né? E isso faz com que a gente não consiga ter um andamento no escritório, não consegue crescer, não consegue manter, porque quem consegue produzir alguma coisa ganhando pouco, né? Porque o nosso problema não é produto, nós não temos um produto, a gente tem ideias, e ideias as pessoas não valorizam. Então, quando você vai cobrar alguma coisa realmente que é correto, as pessoas não valorizam. Então, para você ter muitos projetos e ganhar bem, você tem que ter um escritório maior. Então, você tem que saber seu equilíbrio mesmo. Dá para viver? Dá para viver, mas não dá para dizer o quanto, né? Eu conheço pessoas que ganham muito bem, mas são poucas, né? São poucas pessoas, como qualquer profissão. Você tem que ser bom. Eu aprendi o seguinte, não que eu queira ser a melhor profissional para achar que eu sou melhor perante todo mundo. Não, o trabalho que eu desenvolvo ele tem que ser o melhor possível, melhor que eu consigo fazer. Mas assim, você trabalhando nesse foco, em tudo isso, as pessoas vão começar a te descobrir. Aí você vai começar a ganhar mais, né? As pessoas te descobrirem, é uma consequência. Trabalhar por prazer, né? E aí esse é o ideal de todo mundo. Você trabalhar com o que gosta e o resultado disso é o dinheiro. Não fazer ao contrário. Por que acontece isso? Porque a pessoa faz ao contrário. Ela primeiro vem dinheiro e depois vem o projeto, né? Mas é uma ideia, uma cultura do nosso país, né? Que a gente tem que aprender ainda. O próprio profissional tem que se valorizar, né? Ele tem que se valorizar. E aí o próprio cliente, quando ele tem mais de uma proposta, né? Ele se desvaloriza, né? O cliente ele vê, você cobra X, o outro cobra 2X, eu não vou contra. Por que você está cobrando X, o outro 2X? Quer dizer, inconscientemente o cliente já acha que você é inferior, né? Então, eu já tive um problema que uma pessoa de fora, de outro país, me ligou, indicação para fazer um projeto aqui no Brasil, e esse cliente morava fora, na China. E quando eu fiz a minha proposta perante esse cliente, eu fiz o que eu cobrava no interior, e eu concorri com pessoas de outras cidades. E o meu valor, ele era menor do que os outros. Eu perdi esse projeto exatamente por isso, porque o que eu cobrei não era o que o mercado nacional cobrava, eu cobrei o que Bauru cobra, né? O que Bauru cobra. O cliente já falou assim, mas por que o seu é mais barato? Porque o mercado do interior é isso que eu consigo cobrar, não vou conseguir cobrar mais o que um pessoal de São Paulo cobra, né? E aí foi isso, assim, isso foi um exemplo, isso já aconteceu há uns 3 anos, e é isso que eu aprendi, quer dizer, esse cliente ele não estava preocupado em quanto ele ia gastar, ele queria que fosse o melhor profissional, e uma das referências dele foi o valor, entendeu? Para mim era um projeto gigantesco perante a todos que eu tinha feito, mas perante outros escritórios,
meu valor era menor, entendeu? E nem isso não era concorrente da própria cidade, né? Do próprio aqui de Bauru. Eu concorri com pessoas de São Paulo, de Curitiba, que escritórios maiores já cobraram mais, né? Foi o que você falou, né? Porque o cliente não pode errar, né? Não, Então ele não busca pode. o melhor profissional mesmo. E nesse caso específico, o cliente morava na China, ele tinha uma casa aqui, né, em Presidente Prudente, estava construindo uma casa muito grande e ele queria contratar um design para fazer toda a parte interna da casa dele. Quando ele chegasse, a casa ia estar pronta. Então, assim, era uma responsabilidade grande. Era um valor, para mim, era um dos maiores projetos que eu executaria. Ia ser um projeto de pelo menos uns 8 meses de trabalho, 10 meses de trabalho era mais ou menos o que a gente já projetava. Mas assim, era um valor muito alto para o meu escritório. Mas mesmo assim, olha, foi uma das coisas que fez com que o cliente pensasse 2 vezes. Entendeu? Foi valor. Tem que aprender, né? E você já ouviu aquela frase viral que todo designer já ouviu? Tudo isso por um desenho? Você já ouviu na sua carreira? É que às vezes assim, o meu trabalho ele não é só o desenho, ele começa com o desenho, né? E depois você vai, acompanha o cliente e vai para comprar e vai montando e vai criando. Então assim, o cliente tem que entender que eu vou apresentar o desenho, vou fazer toda a parte técnica, vou acompanhar os profissionais que estão executando. Então assim, eu não tive problema assim, só o desenho, não. Eu tive problema assim, que o cliente fala, é muito para mim tudo isso, só que ele não tem noção do todo o trabalho que dá, né? Aí depois a gente fica 6, 8, 1 ano com ele no WhatsApp, respondendo as perguntas dele, saindo com ele, vendo, gastando gasolina, fazendo um monte de coisa. Alguns já estão entendendo, né? Porque eu mostro, olha, isso aqui é o desenho, depois disso vem isso, mostro alguns projetos executivos, depois disso o acompanhamento, a escolha. E há uns 15 dias atrás eu tive um cliente assim, que eu fui contratada por ele e ele nem me conhecia. Eu fiz o projeto do apartamento dele e não conhecia o cliente. E fui fazendo, a hora que chegou na parte de contratando um pedreiro, era uma reforma, não terminou ainda. A hora que chegou na parte de iluminação, eu fiz toda a especificação, ele foi comprando pela internet, quis comprar pela internet e compra um monte de coisa errada, né? Ai, meu Aí Deus. eu falei, esse aqui você tem que trocar, isso você tem que trocar. Ele falou, e eu tinha oferecido, você não quer que eu te ajude? Você não quer que eu te ajude? Quer que eu te ajude? Aí ele, não, eu vou comprar. E na hora de comprar, internet é um problema. Especifica uma coisa, vem outro. Você não tá vendo o negócio na sua mão, né? Aí ele, puxa vida, chegou para mim e falou, puxa, já valeu a pena eu ter te contratado, né? Já valeu a pena, porque assim, a pessoa, ela não tinha noção de quanto eu ia acompanhar, até onde vai chegar, né? Então ele falou, puxa, você já me fez economizar os erros que eu ia cometer. Então assim, é essa sensação que você tem que passar para o cliente, que o que ele vai pagar para você, ele vai ter de retorno e até uma economia, né? E um resultado melhor, né? É isso que você tem que falar. Também, se pegar uma coisa errada, né? Vamos supor, comprar uma coisa errada, tem a dor de cabeça ainda de trocar. Então, isso que aconteceu, ele não tinha noção dessa parte técnica, né? E estava especificado certinho. Aí o cara vai lá, tem especificação, uma descrição, mas um número. Ele esquece o número, vai pela descrição e vai comprando. Puxa, mais barato. Vai no AliExpress, compra um monte de coisa da China e depois estraga o projeto. Mas tem gente que tem bom gosto, consegue comprar. Tem gente que consegue. A gente até agradece. Tem gente que tem bom gosto, te ajuda. Tem cliente que é bom. Lu, vamos agora responder a pergunta de algumas pessoas que mandaram pra gente. O Guilherme Ferraz quer perguntar pra Lu como conseguir um emprego sendo recém-formado. A gente já falou de mercado, né? Explicou um pouco que tem onde entrar, você falou um pouco dos escritórios, né? E pra recém-formado, assim, qual a dica você daria pro Guilherme? Eu acho que, Guilherme, aquilo que eu já falei, escritório, eu acho que é mais difícil, mas não é impossível.
O que você tem que fazer é se expor, mandar currículo, tentar conversar. Um currículo só, eu acho que restringe bastante, mas você entrar em contato com a empresa, tentar conversar, ou então o caminho mais rápido para o design é você estar entrando em um comércio, tipo uma loja de móveis, uma loja de móveis planejados, de decoração, ou até mesmo da área de construção, né, de acabamentos. Isso tudo eu acho que é o mais fácil, é a forma que você consegue, que eu falei assim, você precisa se expor, você precisa ser visto e precisa apresentar seu trabalho. Então, para quem está sozinho, vou começar meu trabalho em casa, é mais difícil, mas também não é impossível. Então, vamos supor, o Gabriel, a gente sabe que ele trabalha em um comércio e ele tem horas livres. Então, eu acho que é por aí. Mantenha a sua parte financeira, o que você precisa para sobreviver de uma forma, e só entra nesse outro mercado caso você queira um escritório próprio, a hora que isso tudo já estiver caminhando sozinho, né? Você já tem um valor que você consiga sobreviver para não virar loucura, tipo, fechar um projeto com valor errado, abaixo do mercado, é isso que vai acontecendo. A pessoa tem que sobreviver, então ela faz qualquer coisa para sobreviver. Agora, para entrar no mercado é como outra profissão qualquer. Você tem que se expor e se apresentar e caminhar, mostrar boa vontade, iniciativa. Muitas vezes acontece da gente ter que fazer projetos até gratuitos, né, que a gente fala, por um parente, por um amigo, porque aí você já vai adquirindo sua experiência, já vai fazendo alguma coisa, né, e para aumentar seu portfólio, né. Começo é sempre assim, não tem jeito, a gente tem que começar de alguma forma. E Lu, a gente sabe que o nosso país estamos em uma crise, né, com uma crise política também dos nossos governadores, presidente, tudo. Você acha que isso afetou diretamente também a nossa área? Ah, sim. Eu tenho muitos projetos que estão parados, que o cliente não executou. Eu tenho bastante pessoas assim que no lugar de fazer um projeto completo faz por partes ou não faz, né? Com certeza afetou, porque o nosso trabalho, entre aspas, algumas coisas são supérfluas, né? Não é necessário para sobreviver. Então, onde que o pessoal está atuando mais hoje? Nas empresas, aquelas que tem que dar uma modificada para não ficar para trás, ou essa mudança que tem que ser feita dentro das empresas também para que ela continue. Então, a busca de vários projetos foram esse, né? Ó, você precisa vir aqui me dar uma ajeitada, porque senão eu estou modificando a minha forma de produção, eu estou modificando minha área de atuação, eu preciso de você. Então essa parte aí cresceu mais. E nas residências, assim, a pessoa que ia construir, ela não está construindo, mas ela está dando uma ajeitada na casa, porque ela já tinha algum valor reservado. Então a gente, essas ajeitadas, né? Essas coisas a gente está fazendo, né? Não sempre tem. A gente pega. Não. Então, o caminho tem, né? Então, a Lu já falou pra gente que área tem para atuação, então não precisa ter medo. Quem tiver interesse em fazer o curso, você indica entrar nessa área, ir atrás de um curso, de uma graduação? Sim. Ah, certeza, tem sim. É uma área bacana. Você gosta desse tempo que você tá? Tenho paixão pelo meu trabalho. Eu também amo. Tenho mesmo. Tenho paixão mesmo, porque eu já vim de áreas administrativas, né? Minha primeira faculdade foi administração, atuei em grandes empresas multinacionais como consultora, mas assim, ganho muito menos hoje, mas eu estou mais feliz. Agora a pergunta do Pablo, vamos ver. Para o design de interiores que se interessa mais precisamente pela criação de móveis, desenvolvimento de peças, você acredita que seja necessário algum tipo de formação? Qual seria? A parte de móveis. Minha especialidade não é desenvolvimento de projetos de móveis, né? Móveis de linha de produção, né? Mas a parte de mobiliário de marcenaria, executivo, esses que as empresas executam conforme medida. Agora, assim, quem quer seguir essa área de design de móveis,
mesmo para indústrias, eu acho assim, abrir um campo bem grande para isso. Eu que já estou no mercado nessa área aí desde 2005, não só como designer, mas desde 2005 eu atuo nessa área de móveis. O que eu vi é um desenvolvimento muito grande. As pequenas indústrias estão contratando designers para desenvolver projetos específicos para cada indústria. Na última feira que eu fui, agora em janeiro, assim, a gente tem muitas feiras no início do ano. Algumas empresas me surpreenderam em estar contratando design. Então, assim, desde uma empresa de estofado, uma empresa de cadeiras, né, o que o design começou pelas cadeiras, né? Mas até assim, empresas que fazem a parte de mobiliário, mesas, né? Todo o conceito, elas estão procurando ser diferentes e com isso ela contrata o design. Então, eu acho que tem outro caminho aí para ir. Agora, qual o curso que você faz? E aí precisava fazer uma pesquisa para onde vai, né? Para qual caminho, né, que vai. Eu acho que um curso superior de designer mesmo, de desenho, ele te dá toda essa ramificação aí, né? Que é o estudo de materiais mais aprofundados, com oficinas, já parte para um curso superior. A história do design também, porque o design não é só o design, tem toda uma história por trás, que também é muito interessante, né, Lu? Ah, sim, a história, né, a história da arte, já vem desde a arte até da história do mobiliário, como que surgiu tudo, né? Eu acho que assim, você tem que saber tudo, porque cada área, cada atuação, cada estilo, né, como que é executado, e eu acho que o segredo são os materiais, né? Porque qual que você pode fazer curva, qual que você não pode, qual que você pode usar, né? Então tem muita coisa para aprender. E não muita é novidade, né? Que tem o Corian que chegou agora pra gente, assim, é uma coisa muito inovadora. O Corian é um material bem utilizado hoje em hospitais, né? Em áreas que não tem absorção, para não ter absorção de bactérias, tudo isso. Só que dentro das residências já está começando a ser usado. Só que assim, é um material de alto custo ainda. Então poucas pessoas vão. Eu já especifiquei mais de uma vez. Eu só consegui executar uma vez, né? Então assim, porque o cliente tinha potencial para isso. Mas a gente também a gente desenvolve um projeto e às vezes esse projeto ele nem sempre é executado porque se barra na parte financeira, né, do cliente. Então você já tem que ter outro recurso já para passar para o cliente. Um plano B, né? Um plano B, tem que ter. É normal isso, normal. Ele vê o seu orçamento e você tem que alterar. É comum, muito comum, principalmente agora, né, nessa área. Essas crises, o cliente quer investimento baixo, preço bom, bonito e barato. BBB da vida. Ó, a Valéria Alves, estou perguntando para você em qual faculdade você se formou para ser designer? Eu não fiz faculdade, eu fiz escola técnica, né? Fiz pelo Senac. Depois eu fiz várias especializações em iluminação, em indústrias, né? Tipo Osram, Philips, fiz vários cursos. Depois fiz cursos de especialização também em imobiliário. Tudo isso aí eu vou para São Paulo fazer esses cursos. Então, normalmente é São Paulo, não fiz nenhum fora. Interior eu não encontrei nenhum, né? Mas qual que é a diferença? Hoje, assim, se eu tivesse que fazer uma faculdade nessa área, eu já faria arquitetura. Iniciaria como arquitetura e faria uma especialização em design de interiores. Mas a faculdade de design mesmo, né, que é de produto, você vai seguir um campo muito amplo, desde design de web design, de produto, de embalagem. Isso tudo não me agrada, né? Mas é um caminho bom para quem quer também saber qual o caminho que deve seguir, também é uma faculdade bacana, né? Mas quem quer interiores, eu acredito que seria ideal fazer arquitetura, depois fazer uma especialização nessa área, uma pós, né? Alguma coisa assim que hoje já existe. Já. Né? E agora eu vou fazer com você um joguinho, tá bom? Então vamos lá, vai. É um bate-bola jogo rápido. Eu vou falar, gente, pra Lu uma palavra e você tem que me responder com a primeira coisa que vier na sua cabeça. Nossa, tá bom. Vamos já pedir. Preparada? Vamos lá. Vamos lá, Lu. Cor. Amarelo.
Design. Design é o quê? Produto, cadeira. Mobiliário. Mesa. Facebook. Invasão de privacidade. Produtos. Chocolate. Projetos. Projetos com cliente que você ama. Arquitetura. A arquitetura que eu gosto da Zaha Hadid. Design de interiores. Pode colocar o Roberto Negretti. Madeira ou metal? Prefiro madeira. Luz ou sombra? Luz. Claro ou escuro? Muito claro. Não gosto de nada escuro. Fugiu as perguntas. De Luciene para Luciene. De Lu para Lu. Eu acho que é desafios, né? Isso aí. Isso aí, Lu. Isso aí. Isso aí, gente. Essa foi a transmissão hoje. A Lu, aqui participando com a gente na página Design de Interiores de Depressão. Vou deixar pra vocês depois, né? Vou compartilhar de novo esse vídeo. Vai estar também no canal do YouTube. Vou deixar pra vocês o perfil da Lu, pra quem quiser bater um papo com ela depois. Né, Lu? Vai estar aí disponível. Isso, lógico. Quando estiver projetando, ela vai responder vocês. Isso, tirar dúvidas, a gente ajuda. O pessoal que tá começando aí, eu sei que não é fácil, não. Onde a gente chega lá, onde a Lu tá, gente, assim que começa mesmo. E nós estamos ainda caminhando. Não para de aprender nunca, né? Porque é uma área que você tem que dia a dia tá pesquisando, porque as coisas são muito rápidas, né? As informações partem, né, de muita coisa que você tem que aprender e desenvolver. O que era hoje não é mais, amanhã é outra. Tem que estar sempre atualizado. Isso aí. Obrigado, pessoal que assistiu, que acompanhou a gente. Vai estar aí na página para vocês assistirem esse vídeo de novo, assistirem quantas vezes vocês quiserem. E até a próxima. Tchau, gente.